Ah, é? É. Não, veja. Faz parte do pensamento deles. Exato. Aliás, quando eu entrei na faculdade de filosofia, eu já tinha feito teologia. E eu estava seguindo um caminho, num contexto em que a teologia que eu ia estudar para pós-graduação era uma teologia que já era extremamente racionalista. Extremamente racionalista, né? Então, muito adequada a uma visão positivista, cientificista, e não combinava com a ideia, por exemplo, do livro Inteligência Humilhada. Era uma outra realidade. E cargas d'água, não consegui fazer a pós-graduação, porque na época o curso de teologia não era reconhecido pelo MEC. Então não tinha condições de progredir no mestrado. Eu falei, pô, você tem que fazer uma outra faculdade. E eu resolvi fazer filosofia. E foi tão interessante, porque no ambiente desse contexto de pós-graduação em temas teológicos, mas racionalistas, céticos, não é? A fé simples era polarizada. Então essa visão de que a filosofia é separada da fé, razão e fé estão muito longe uma da outra, elas não se relacionam, era defendida assim, com muita clareza, Lá dentro mesmo? nesse contexto. É? Aí, no contexto da filosofia, eu me surpreendi, porque na primeira aula, era uma aula de lógica, Vilela. Um professor querido, amigo, ele ia ensinar lógica a partir de Gödel, os paradoxos de Gödel, aquela coisa toda. E o Gödel, ele tem uma reflexão muito interessante sobre Deus. E ele começa a aula dizendo assim: se vocês pensam que nesse curso de filosofia Deus não será um problema para a gente, será, e será um problema sério, nós vamos encarar com toda a reverência que esse tema exige. Aí eu falei, opa, alguma coisa está errada. Me explicaram a filosofia de uma maneira diferente. E é claro, Vilela, você vai encontrar estudiosos da filosofia que vão sim opor fé à razão, vão criar esse tipo de eu sempre vi esse atrito entre as duas coisas quando eu vejo filósofos e falando sobre religião de coisas que não se... água e óleo, que não se combinam. Né? Exato. E isso é comum. Eu não estou dizendo que isso não seja comum. O que eu estou questionando é que ela seja uma visão absoluta. Entendi. Que ela seja... Existem várias formas de se pensar a filosofia e uma delas é a relação. É a relação. E tanto é que tem um pensador que eu gosto demais, chama-se Wolfhard Pannenberg, ele é um alemão, já falecido, mas ele apresentou num texto chamado Filosofia e Teologia, não é, um esforço para apresentar convergências. Ele mostra que na história, ele fez um estudo histórico, ele não está dizendo assim, olha, eu acho isso, eu acho que teologia e filosofia tem esse tipo de relação, A, B, C, D. Não, ele está dizendo, eu estudei a história da filosofia e da teologia, da relação entre essas duas competências. E eu percebi que ao longo da história ele vai, não é, a partir da historiografia, ele é um historiador também, ele vai pontuando as possíveis relações. Ele observa que há momentos em que filosofia e teologia são exatamente a mesma coisa. Que momento é isso, por exemplo? Por exemplo, Aristóteles. É? Imagina que a principal obra de Aristóteles, chamada de Metafísica, ela é justamente uma identificação da filosofia primeira com a teologia. Óbvio que não a teologia como entendida pelo cristianismo. A palavra teologia, ela é anterior ao cristianismo. Ela já está presente entre os gregos, está presente em Homero, está presente em Platão. Eles é que vão cunhar esse termo. Aliás, os primeiros cristãos rejeitavam, os pais, né, sobretudo os apologistas, rejeitavam serem chamados de teólogos. Por quê? Porque teólogo para eles, naquele contexto, né, do segundo século principalmente, remete ainda à figura, né, de uma visão de mundo dependente da revelação unicamente. Então aquela ideia dos mitos. Sim. Então tá pensando mais nos aedos, né, nos poetas arcaicos da Grécia Antiga, com toda a sua visão divinatória, aquela coisa toda. Então eles não querem confundir isso, e por isso eles chamam, não é, o pensamento deles de filosofia cristã. É depois, é 6º, 7º século que a gente vai ter a consolidação. Eles chamam de filosofia cristã. Exato. Em vez de Exato. É depois, 6º, 7º século, que você vai ter um uso mais peculiar da teologia,